Olha, gente, na semana passada, o vereador Bruno Vasconcelos Cunha, o Brunão, vereador de Parnaíba, morreu após complicações de uma cirurgia bariátrica. Ele já estava com algumas comorbidades e acabou não resistindo, chegou a ser internado, mas não resistiu a essas complicações. Olha aí a foto dele de antes e depois. Ele fez antes da campanha, a cirurgia, aí fez a campanha, foi vencedor, assumiu o cargo, mas já estava com muitas complicações, chegou à UTI e não resistiu. Tinha 40 anos de idade. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, cirurgia bariátrica. Você sabe quem tem indicação para fazer esse tipo de procedimento? Quais são os procedimentos indicados? Para entender um pouco mais sobre esse procedimento, a gente está recebendo aqui no estúdio o cirurgião bariátrico Breno Santos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada por ter vindo aqui, atendendo ao nosso pedido para tirar dúvidas, porque o número de pessoas com obesidade, com problemas que necessitam realmente dessa intervenção vem crescendo a cada dia, assim como o número de cirurgias também. Mas nem todo mundo entende quais são as indicações. Queria que o senhor explicasse aqui para a gente. Tá, para contextualizar, o governo federal faz uma pesquisa a partir de base de dados telefônicos chamada Vigitel, que já identificou 22,8% da população brasileira em estado de obesidade, ou seja, com seu IMC acima de 30. Tá? Quais são os que vão ter indicação de cirurgia? São esses pacientes que têm o seu índice de massa corpórea acima de 35, associado a 2 ou mais comorbidades, dentre elas as mais importantes, a hipertensão, o diabetes, as dislipidemias, a esteatose hepática, a apneia do sono, dentre outras mais comuns. E os pacientes com IMC acima de 40, índice de massa corpórea acima de 40, todos eles são agraciados com a indicação da cirurgia, pode-se dizer assim. E hoje existem duas técnicas que são as mais utilizadas. Quando essa cirurgia começou a ser realizada, algumas técnicas chegaram a funcionar como foram sendo testadas, né, ao longo do tempo. Hoje existem duas que são as mais utilizadas, né? Na verdade, regulamentadas existem 4. 2 delas a gente não faz mais, a gente chama de proscrita, que é a banda gástrica e o escopinaro. Na verdade, temos 3 autorizadas, que é o sleeve, o duodenal switch e o bypass. O duodenal switch no Brasil não faz parte da nossa realidade, é mais nos Estados Unidos. E aí, como novidade, venho trazer aqui para o público, sexta-feira foi aprovado pela Câmara Técnica do CFM a inclusão de mais 4 novas técnicas, que em breve vai ser sancionado, vai sair no Diário Oficial e o público vai ser agraciado com técnicas muito mais modernas e com resultados bem melhores e seguros. Tá? Então, as mais comuns são o sleeve, que é a gastrectomia vertical, e o bypass gástrico. A gente vai mostrar, então, fizemos uma arte aqui dessa primeira que você citou, a técnica sleeve. Isso. A gastrectomia vertical, ela é a única cirurgia em que não há modificação no trânsito intestinal. Todo o trânsito do tubo digestivo ele é mantido. O estômago ele é reduzido, vocês podem ver na animação, que ele é reduzido em torno de 80% do seu volume, transformado num tubo. Ele deixa de ser uma câmara complacente, onde há reserva de alimento, e passa a ser apenas um tubo de passagem. Nessa remoção desse excesso, há a alteração da secreção de um hormônio muito importante na sociedade chamado grelina. E essa alteração, essa baixa da complacência faz com que o trânsito seja acelerado, o bolo alimentar chegue mais rápido no primeiro trecho do intestino, chamado duodeno, e há o estímulo de mais outros hormônios, bem famosos, como o GLP-1, que é o das novas medicações. A gente mostra agora a outra técnica, bypass. Isso. Todas as outras técnicas derivam dessas duas. E as principais, mais importantes e com os melhores resultados, são as técnicas que a gente diz que tem desvio intestinal. São aquelas em que a gente mexe no trânsito intestinal. Então, é feita uma redução de praticamente 90% de todo o volume do estômago, 95%. É deixado só um pequeno reservatório e há uma reconexão com o intestino. A gente faz literalmente um bypass, uma ponte, um atalho, onde a gente traz um trecho do intestino para cima, reconecta e faz um desvio. É um bypass, uma ponte, em que o alimento vai passar direto para esse trecho do intestino mais à frente,
novamente com estímulos hormonais bem importantes que vão regular o metabolismo do paciente. Perceba que o estômago excluso, ele permanece em azul ali, ele permanece dentro do paciente, funcionando, mas excluso, não passa alimento por lá. Ao contrário do outro que é retirado. Ao contrário do outro que é retirado, mas mantém o trânsito normal. São técnicas diferentes e para cada uma existe uma indicação. Isso. Que é o que a gente vai explicar a partir de agora. Isso, a gente costuma dizer que nem todo paciente dá certo com sleeve, nem todo paciente dá certo com bypass. Essa avaliação ela é feita muito detalhadamente na sua consulta pré-operatória com o cirurgião e com a equipe multidisciplinar. A obesidade é uma doença multifatorial, crônica e incurável. A obesidade não tem cura, ela tem controle efetivo a longo prazo. As cirurgias são as melhores opções para esse controle com efetividade e duração a longo prazo, certo? Mas a doença não tem cura, ela é genética. Certo? Então, você precisa estudar detalhadamente cada caso, o que é que aquele paciente apresenta como comorbidade para poder aplicar a técnica correta. E os cuidados pré-operatórios? Porque existem preparatórios para que aquela pessoa passe por esse, não é só estar acima do peso, não. Existem vários preparatórios. Isso, muito bem. Como eu falei, a obesidade é uma doença multifatorial, em que ela agrega, é uma espécie de mãe de outras grandes doenças crônicas. A obesidade promove no paciente o surgimento de diabetes tipo 2, de hipertensão, de dislipidemias, que são as alterações no metabolismo das gorduras do corpo, promove retenção de gordura no fígado, promove alterações osteoarticulares, cardíacas. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. O pré-operatório, na avaliação pré-operatória, a equipe avalia todos esses detalhes do paciente, vai tentar identificar o que é que está desequilibrado e equilibrar antes. O paciente precisa perder em torno de 8 a 10% do seu peso antes de ir para a cirurgia, para dar uma regulada nesse metabolismo, favorecer o manejo técnico cirúrgico, diminuir aquela gordura intraabdominal, isso tudo é necessário. Reduzir o tamanho do fígado para que você tenha uma cirurgia segura e eficaz, que é o que a gente almeja. Não é interessante você pegar um paciente obeso cheio de comorbidades e botar na cirurgia sem fazer um preparo, porque você aumenta o risco que ele já tem aumentado. E, além, claro, tudo isso vai acabar refletindo no pós-operatório, né? Quais são esses riscos do pós-operatório? Bom, de forma aguda, ou seja, nos primeiros dias, a principal complicação da cirurgia bariátrica é a desidratação, porque esse paciente fica com uma limitação de ingestão alimentar hídrica muito importante. Então, é importante reforçar que ele precisa se hidratar bem. E a prevenção das tromboses, dos tromboembolismos, que o paciente portador de obesidade, ele é um paciente que tem uma prevalência muito grande de apresentar tromboses. Então, a gente precisa fazer a tromboprofilaxia, precisa fazer fisioterapia respiratória, esse paciente tem que estar sempre se movimentando, hidratando e respeitando o seu pós-operatório. E sem falar nos próximos meses e anos, onde os cuidados precisam ser tomados para que o peso não retorne. Isso. Deixa eu só retomar uma coisa. As grandes complicações históricas da cirurgia bariátrica, elas reduziram bastante, Aline. A cirurgia bariátrica hoje tem como porcentagem o seu índice de desfechos fatais em 0,4%. É o mesmo de uma cirurgia de vesícula, é muito menos do que uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia de hérnia. Então, infelizmente, pelo apelo que envolve a doença, existe uma propagação infeliz dos problemas, acaba que toma uma proporção maior. É óbvio que ninguém vai diminuir o sofrimento de cada família que acontece isso, mas o índice, isso é mundial, é estatístico, é 0,4%, então é muito baixo, tá? Bom, a longo prazo, cada cirurgia dessa tem as suas características do ponto de vista metabólico. Algumas cirurgias têm problemas, vamos dizer assim, com desnutrição, favorecimento para desnutrição, favorecimento para distúrbios na absorção e metabolismo de alguns nutrientes. Então, necessita de um cuidado especial, o acompanhamento pós-operatório, com suas consultas agendadas, o paciente precisa fazer a parte dele,
fazer a sua dieta conforme a equipe de nutrição prescreve, fazer a sua reposição vitamínica e de nutrientes conforme prescrito pela equipe médica e não vai ter problema. Na verdade, esses pacientes eles já chegam no pré-operatório, todos eles com distúrbios vitamínicos, que estão falados. Na verdade, eles já vêm antes da cirurgia com esse problema. A gente começa a corrigir antes e mantém a correção depois. O foco principal da cirurgia bariátrica é que o paciente precisa fazer o seu controle rigoroso, anual, semestral, e sempre que perceber que tem algo fora da normalidade, ele procurar a equipe. É isso, fica o alerta aqui, mas também as explicações para mostrar quão segura é essa cirurgia. Doutor Breno, muito obrigada por ter vindo até aqui, ter prestado esses esclarecimentos tão importantes. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu que agradeço a participação e espero ter esclarecido mais a respeito. Foi muito bom, obrigada. Obrigado, boa noite.